Bom dia! Que bom que você está aqui conosco. Obrigado por acompanhar mais esta transmissão. Hoje tem tanta coisa boa aqui. A gente vai falar sobre testemunho pessoal, um assunto tão vibrante que toca o nosso coração e certamente toca o coração de muitas pessoas. Estou acompanhado mais uma vez do pastor Fabrício Freitas, que vai conversar com vocês, vai dar sua saudação. Também a irmã Alessandra, que está interpretando essa transmissão para Libras. Obrigado, irmã Alessandra, pelo seu apoio. Daqui a pouco ela vai ser substituída também pela irmã Noemi, fazendo essa transmissão, essa interpretação ao vivo para Libras. Um abraço a todos os surdos que estão nos acompanhando. Pastor Fabrício, seu bom dia. Bom dia, pastor Diogo Carvalho, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, você, meu irmão, você, minha irmã, que está no Brasil ou fora dele e neste momento, nessa manhã, está conosco em nosso segundo encontro durante esta campanha de 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Tempo abençoador, tempo do cuidado de Deus, tempo em que nós estamos juntos orando uns pelos outros, orando por nossas famílias, pastor Diogo, e em especial orando pelos nossos familiares, amigos, irmãos que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que alegria estarmos juntos nesta manhã mais uma vez. Que Deus nos abençoe neste tempo. Sim, que bom. Então vamos começar orando? Pai querido, muito obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre nós esta manhã. Obrigado pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando, a vida da irmã Alessandra, do pastor Fabrício. Obrigado porque o Senhor tem nos usado neste tempo de oração e evangelização da família para que muitas pessoas venham te conhecer. Eu te agradeço por cada um que está nos acompanhando aqui. E o nosso coração se volta agora, não para nós, mas por aqueles que ainda não te conhecem, os nossos amigos, nossos familiares, pessoas tão amadas, tão queridas, que ainda neste mês de maio venham a conhecer a Ti, venham a reconhecer o Teu Filho como Senhor e Salvador. Pai, traz sobre nós um avivamento, traz sobre nós um derramar especial da Tua presença, para que da nossa vida, a Tua vida transborde para as pessoas à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Essa campanha, pastor Fabrício, é uma campanha muito especial. Talvez algumas pessoas aqui estejam assistindo pela primeira vez. Então, fale, pastor, rapidamente, um sumário. O que nós estamos fazendo esse mês de maio e por que essa transmissão de hoje? Pastor Diogo, nós estamos durante este mês de maio, já é tradicional nosso como batistas brasileiros, nós celebramos o mês da família. E já há alguns anos, durante o mês de maio, nós temos tido os 30 dias, 31 dias de oração pela família. E este ano, então, o tema específico é oração e evangelização pela família. Esse ano, a campanha veio para nos trazer o grande desafio de alcançar a nossa família para Jesus. Então, desde o ano passado, nós trabalhamos em planejamento, a Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, com o Ministério Summit. E então nós trabalhamos nessa grande campanha global de oração e evangelização. Nós a lançamos na Convenção Batista Brasileira em Goiânia e tem sido uma grande bênção onde o povo batista, várias igrejas de outras denominações, seja no Brasil ou fora dele, está envolvido em orar durante 31 dias pelos seus familiares, amigos, conhecidos que ainda não conhecem a Jesus. E não apenas orar, mas esta é uma campanha de oração e ação. Nós temos orado e também estamos dando passos. Então, a cada semana, nós temos tido um encontro de 1 hora e meia, aqui através das nossas redes sociais, para compartilhar o passo da semana. Na semana anterior, nós estivemos juntos e o passo que nós demos na semana anterior foi enumerar pelo menos 5 pessoas
que nós gostaríamos de estar orando durante esse tempo. Todos nós fizemos então uma lista para que a gente pudesse fazer isso. O passo desta semana anterior nos levou, vou até compartilhar aqui, pastor Diogo, a minha lista. Então aqui na igreja nós estamos com a lista um pouquinho maior. Então cada um de nós enumeramos o nome das pessoas aqui na igreja. No nosso caso, no fim do dia nós temos orado, nos nossos encontros de oração, cada igreja tem a sua realidade, mas nós enumeramos como fruto do passo da semana anterior o nome de irmãos, amigos, familiares que ainda não conhecem a Jesus. E então, a cada semana nós temos dado um passo. Qual o motivo desse nosso encontro da segunda-feira? Partilhar o testemunho da semana anterior e compartilhar com você o passo que nós vamos dar esta semana. Então, você que está envolvido nesta campanha tem sido uma grande bênção. Se você ainda não se envolveu, dá tempo. Você pode entrar no link da campanha, baixar todo o material, é gratuito. São dezenas, centenas de igrejas que estão participando conosco. Inclusive, pastor Diogo, seria muito bom se quem está participando conosco agora até compartilhasse através das redes sociais como foi o passo desta semana, se conseguiu colocar os nomes, se já está orando especificamente, a gente até falou sobre isso, intencionalmente sobre aquelas vidas, aquelas famílias que ainda, familiares que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Isso mesmo, pastor Fabrício, eu ia dizer isso. Se você está nos acompanhando aqui, coloque já no seu comentário aí, como foi essa primeira semana? Você conseguiu relacionar os 5 nomes? Está orando com a sua família? Como tem sido? Não se esqueça também de colocar a sua cidade, a sua igreja, o estado, para a gente saber quem está nos acompanhando. Pastor, eu recebi uma notificação aqui que já tivemos mais de 100 mensagens em todos os canais nos quais estamos transmitindo. São 10 e 10, ou seja, em 10 minutos já temos 100 mensagens. Então, vocês imaginam como que é difícil mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Eu vi aqui que o pastor Fernando Brandão já está conosco também. Eu quero mandar um abraço em nome de toda a equipe de missões nacionais para você que está nos acompanhando, a começar pelo nosso diretor, pastor Fernando Brandão. Missionário Márison Feijão está nos acompanhando. Gente da Paraíba, gente de Goiás nos acompanhando, Cuiabá, de Cariacica, Lilian, Ângela, Rejane, Margarida, Elvis, Edilamar, é tanta gente, pastor, não dá para mandar um abraço para todo mundo. Você conseguiu reconhecer alguém, pastor, que você queira mandar aquele abraço também? Ah, sim, pastor Diogo, uma turma linda que já está aqui conosco. Mão Eguinaldo, pastor Eguinaldo, lá de Barra Mansa, já está aqui conosco. Irmã Nilce, pastor Cirino Refosco também já está conosco. Missionária Rejane. E como o irmão disse, são tantos irmãos, a lista de comentários, pastor Fernando Lemos em Goiânia. Deus abençoe todos os irmãos. A lista de comentário vai numa velocidade que a gente não consegue acompanhar. Inclusive, queria convidar você a também partilhar essa transmissão, a compartilhar nesse momento esta live, porque as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento, irmãos aí da sua igreja, também poderão ser abençoados por este tempo de compartilhamento. Nós vamos orar pelas famílias daqui a pouco, nós vamos orar por você nesta manhã. Louvado seja Deus por todos os irmãos que já estão conosco. Pastor Fernando, que bênção, irmão, estar conosco aqui mais uma vez. Deus abençoe ricamente. Queremos a sua participação aqui. Será uma honra ter o irmão aqui conosco também. Deus abençoe poderosamente a todos os irmãos que estão conosco neste momento. Isso, eu estou vendo aqui o irmão Leonardo Antônio, dizendo que está orando pela família. Ele é da Congregação Batista Luz da Vida. Deus abençoe, irmão. E mais gente aqui orando. Olha, eu fiz a minha lista, estou orando pelo meu filho, netos. Sou de Bacabal, Maranhão, irmã Maria Jesus. Que bênção, é isso mesmo. Então imagine se todo mundo que está participando aqui, nos acompanhando, está de fato orando por 5 pessoas, e eu creio nisso. Nós temos muitas pessoas sendo alvo de oração durante esse mês de maio. Nosso objetivo, nosso sonho é que no final do mês, na nossa grande conferência, seja um tempo de colheita, um tempo em que muitas vidas serão lançadas aos pés de Jesus pela ação do Espírito Santo de Deus, e a gente vai celebrar, então,
um final de maio muito feliz, um final de maio muito, muito festivo, com tantas vidas serão alcançadas pelo amor de Deus. É Vamos, pastor verdade, Fabrício. pastor Diogo. E isso será fruto da bondade e da graça de Deus manifesta através da sua igreja, através do seu povo, quando a igreja se une numa motivação que é segundo a vontade do Senhor, que é desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. O Senhor nos ensina sobre isso e nós, como igreja, estamos juntos e empenhados intencionalmente agindo na mesma direção. Qual direção? A salvação dos nossos amigos, familiares, irmãos, orando e agindo para a glória do nosso Deus. Um abraço, meu querido pastor Hudson, da Segunda Igreja Batista de Cabo Frio. Tenho certeza que a igreja já está engajada nessa campanha. O pastor Hudson faz umas transmissões no Facebook muito interessantes sobre memorização da Bíblia, que é uma arte perdida em nossos dias. Precisamos guardar a palavra no nosso coração, como o salmista diz. Isso até nos ajuda a não pecar contra Deus, né? Quando a gente memoriza a palavra de Deus. Parabéns, pastor Hudson, pela iniciativa. Então, nós vamos, pastor Fabrício, agora para um vídeo do pastor Sammy Tipt, que ele vai falar sobre o testemunho pessoal. E essa transmissão de hoje não é apenas para comentar a campanha, mas é um treinamento para você aprender ou aprimorar como compartilhar o seu testemunho pessoal com as pessoas. Então, nós vamos passar agora um vídeo do pastor Sammy Tipt, em que ele vai explicar passo a passo como escrever, como memorizar o testemunho pessoal para transmitir de modo eficaz para as pessoas. Então, pastor Sammy Tipt agora com o vídeo. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Eu te saldo no maravilhoso nome de Jesus e que bom que você voltou nessa semana enquanto falamos mais sobre compartilhar nossa fé em Jesus com os outros. Semana passada falamos de orar pelos outros. Primeiramente temos que orar por nós mesmos e temos que ser cheios do amor de Deus, pois Deus não só nos ama, mas ama as pessoas que amamos também. E Ele as ama bem mais do que nós as amamos. E Ele as ama com o grande amor que Ele tinha quando enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por eles. Oramos por pessoas porque amamos a eles. Oramos por nossos familiares, nossos amigos. E semana passada você fez uma lista de pessoas que queria orar por elas. E nessa semana vamos falar de como compartilhar com eles o que Cristo fez por você. Deus te mostrou o amor dele, você experimentou Jesus, a salvação e o perdão dele. Agora, você tem que compartilhar o que ele fez por você com eles. Então, vamos falar de compartilhar seu testemunho. Existe um versículo bíblico maravilhoso em Apocalipse 12, versículo 11, que diz: E eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Existem 3 grandes recursos que Deus nos deu para vencermos Satanás. O primeiro é o que Jesus fez na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele demonstrou publicamente que derrotou o inimigo e os demônios do inferno. O mal foi derrotado quando Jesus morreu na cruz. E quando você abraça o que ele fez e você crê em seu coração que ele é o Filho de Deus, algo tremendo acontece dentro de você. Mas tem outra coisa. Olha, não é só o sangue do Cordeiro, mas a palavra de seu testemunho. E é disso que quero falar hoje. A palavra de nosso testemunho. O que é a palavra de nosso testemunho? Isso fala do que Cristo fez em nossos corações. Tem algo muito poderoso que transforma sobre isso quando falamos em voz alta, falamos para alguém o que Deus fez por nós. Em primeiro lugar, o que é um testemunho? Um testemunho, uma pessoa que tem um testemunho é alguém que viu algo, experimentou algo, ouviu algo e agora dão um testemunho em primeira mão do que viram, experimentaram ou ouviram.
Então você tem um testemunho. Se você conheceu a Cristo, ele perdoou seus pecados, mudou sua vida, então você tem um testemunho. Você tem um testemunho do que ele fez em você e pode compartilhar com os outros. A maior coisa que você pode fazer é dizer para outra pessoa sobre o que Cristo fez por você. E por que o testemunho é algo tão poderoso? É porque ninguém pode argumentar com ele. Eles podem negar que você pensou isso ou o que a Bíblia diz e dizer não creio no que você crê e tudo isso, mas ninguém pode negar o que você viu, o que você ouviu e o que você experimentou. Então, o testemunho se torna muito poderoso. E não só é impossível que eles neguem, mas as pessoas se identificam com o que acontece em sua vida. Porque no coração de toda pessoa está querendo conhecer a Deus. E se você tem um testemunho que vai conhecer a Deus através de Jesus, olha, as pessoas vão querer o que você tem. Porque, vamos ser sinceros, existe um vazio muito grande no coração de todo ser humano. E as pessoas estão buscando o verdadeiro propósito da vida. E se você encontrar esse propósito, esse significado, encontrar esse verdadeiro relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, você tem um testemunho. E a Bíblia diz que você é uma testemunha do que Cristo fez. E uma testemunha é alguém que dá um testemunho, é alguém que conta a história. E em Atos capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz que vocês receberão poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Então, Deus vai te dar o poder. É muito importante que você não só fale de Jesus, mas que você tenha o poder do Espírito Santo enchendo sua vida para que você possa compartilhar o que Cristo fez por você. E foi disso que falamos semana passada. Se entregue ao Espírito Santo. Na medida que você faz isso, Deus te fortalece, Ele te dá graça, Ele te dá força para compartilhar o amor de Deus com outras pessoas. E como você pode fazer isso efetivamente de um jeito prático? Eu vou te encorajar. Existem pessoas que você conhece e com quem você pode falar de Jesus. A lista que você fez de pessoas que você ama e se importa com elas, você precisa compartilhar seu testemunho com elas. Você tem orado por elas, pedido a Deus para tocar a vida deles. Então agora você precisa compartilhar com eles o que Cristo fez por você e convide eles para fazer parte do que Deus está fazendo. Então, você tem que aprender a testemunhar de uma maneira racional. Não é para fazer de você um grande orador, pregador, mas com que as pessoas pelo menos entendam o que você está tentando compartilhar com elas. Existem 4 partes de você compartilhar seu testemunho. Vou falar para você. Primeiro, é um pouco de você mesmo antes de aceitar a Jesus. A segunda coisa são os eventos ou coisas que fizeram você ter fé em Cristo. A terceira coisa é a sua experiência acreditando em Jesus, recebendo Ele na sua vida, logo após o momento que você se prostrou diante dele, abriu seu coração, a sua vida e colocou sua fé em Jesus, nesse momento. E a quarta coisa é a mudança que Cristo fez em você. Como Ele te mudou. Eu vou te dar o meu testemunho para que você entenda. Vou usar esses 4 pontos. Primeiramente, um pouco sobre mim, antes de aceitar a Jesus. Eu cresci em uma casa secular, eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas Ele não era real para mim. Meu pecado não era perdoado, eu estava cheio de culpa por causa das várias coisas que eu fazia, eu sabia que estava errado, eu estava cheio de culpa, não tinha propósito na vida e eu era assim antes de aceitar a Cristo. A segunda coisa, os eventos que me levaram até Cristo. Eu tinha uma namorada e ela ia para a igreja. E o pai dela falou, se você quer ver minha filha, você tem que ir para a igreja. Eu fui para a igreja não procurando Deus, fui para a igreja procurando uma garota. Mas ali o Espírito de Deus começou a trabalhar em meu coração,
falar ao meu coração e eu sabia que precisava de Deus. Tá bom. Rapidamente falei de alguns eventos que me levaram até Jesus. O terceiro é sobre minha experiência de salvação. Naquela noite, quando ouvi falar de Jesus, eu sabia que eu precisava dele em minha vida. Eu sabia que ele tinha morrido pelos meus pecados e que tinha ressuscitado dentre os mortos. Naquela noite, eu me ajoelhei e convidei Cristo para dominar minha vida. Coloquei minha fé nele, confiei nele como filho do Deus vivo e naquela noite, Jesus Cristo entrou no meu coração e mudou a minha vida. A alegria entrou em meu coração. A paz me encheu. A culpa que eu carreguei por vários anos foi embora. E depois a mudança que ele trouxe. Desde aquela época, eu não quero fazer mais as coisas que eu tenho feito ou que eu fazia antes. Cristo mudou o meu coração. Meus desejos mudaram. Eu queria agradar a ele, queria segui-lo, queria fazer a vontade dele. Eu tinha um novo coração, olhava para as pessoas de maneira diferente. Eu já não via eles mais através de uma lente racial ou partido político e nem religioso. Eu os via como pessoas que Deus amava e eu amava as pessoas de uma maneira que eu nunca amei as pessoas antes. Viu? Essa foi a mudança que Cristo fez na minha vida. Essas 4 coisas. Quero te lembrar delas mais uma vez. Primeiro, um pouco de sua vida antes de aceitar a Jesus. Em segundo lugar, os eventos que te levaram a Cristo ou circunstâncias que te levaram a Cristo. Em terceiro lugar, a experiência de salvação, quando você aceitou a Jesus, conheceu Ele, recebeu Ele na sua vida como Senhor e Salvador. E depois a mudança que Ele trouxe. E desses 4, deixa eu te perguntar. Quais dos 2 devem ser os mais importantes? Qual desses 2 você deve colocar seu foco? Vou te encorajar. Você deve colocar seu foco nessa experiência de aceitar a Cristo e depois a mudança que ele trouxe, nesses últimos 2. Os primeiros 2 são importantes, mas não temos que contar a história de toda a nossa vida. Esse não é o nosso propósito, mas compartilhar o que Jesus fez por nós e o que Cristo pode fazer por essa pessoa. Então, vou te encorajar a fazer o seguinte. Ore pelas pessoas que você colocou em sua lista. Ore por eles e peça a Deus para te dar uma oportunidade de compartilhar com eles o que Cristo fez por você. Então, nessa semana, essa vai ser sua tarefa. Compartilhar com as pessoas que você ama e tem orado por elas sobre o que Deus fez por você. Se você tem um amigo que está com você ou em outro lugar, vá até eles e fale com eles agora do seu testemunho sobre como Cristo entrou em sua vida e como ele mudou sua vida usando esses 4 pontos que mencionei. Se você não tem ninguém agora com você, encontre alguém e fale com eles. E depois que você fizer isso e se sentir confortável fazendo isso, ore, Deus vai te dar uma oportunidade para compartilhar nessa semana com alguém nessa lista, alguém que você ama, se importa com eles, ore com eles e você fale com eles sobre como Cristo entrou na sua vida. E veja como Deus vai trabalhar. Veja o que Deus vai fazer. Ele fará coisas grandiosas. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Pastor Diogo, que bênção. Agora sim, o seu microfone ativado. Que coisa boa a gente ouvir, a gente assistir um testemunho pessoal como esse. Nos enche de alegria e nos dá mais e mais a certeza de que Jesus realmente transforma e que Ele pode transformar a nossa família. Ele vai transformar a nossa família. Eu estou vendo aqui várias pessoas comentando, pastor, de iniciativas de grupo de WhatsApp na igreja para a evangelização e para a oração das famílias. Isso é muito bom. Eu gostaria que você continuasse comentando, compartilhasse essa transmissão, coloque a sua cidade, a sua igreja, o seu estado. Isso nos encoraja bastante e encoraja uns aos outros. Pastor Fabrício, vamos comentar um pouquinho sobre esse ensino do pastor Sami Tipt, esse treinamento, né? Esse vídeo de treinamento. Lembrando
que você pode acessar esse vídeo de treinamento, ele está lá, na pasta da campanha. Você pode acessar o link que vamos colocar aqui embaixo daqui a pouco, e lá você tem, naqueles todos os materiais da campanha, você vai encontrar lá vídeos de treinamento. E lá você tem um vídeo que exibimos semana passada, e esse vídeo dessa semana. Então, você pode baixar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, indicar esse vídeo para os membros da sua igreja e fazer um treinamento para os membros da sua igreja com esse vídeo também. E, é claro, compartilhar essa transmissão. Aí está o link. Você pode anotar. Esse link te dá acesso a esse vídeo gratuitamente. Pastor Fabrício, vamos comentar um pouquinho sobre esse treinamento do pastor Sami Tippit. Em primeiro lugar, ele falou sobre o poder do Espírito Santo. Eu acho que tem muita gente que pode ficar com medo, receosa de compartilhar o testemunho, com vergonha. Eu me lembro daqueles primeiros discípulos que, pressionados pelos líderes de Jerusalém, disseram assim: nós simplesmente não podemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. O testemunho pessoal tem essa conotação daquilo que não é possível ser contido dentro de nós. Não é apenas um programa, não é apenas uma tarefa, é algo que deve fluir naturalmente de um coração que já se encontrou com Cristo. Fala um pouquinho sobre essa questão do poder do Espírito Santo que rompe todo medo e toda vergonha. Pastor Diogo, quando a gente ouve sobre o testemunho pessoal, é muito importante lembrarmos que o Senhor Jesus tinha nos dito sobre isso, Atos 1:8, quando a palavra de Deus nos diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus já tinha dito aos seus discípulos que eles iriam ser cheios do Espírito Santo, e esse transbordar iria acontecer também compartilhando a palavra, aquilo que tinha acontecido. Eles seriam testemunhas, eles estariam partilhando de tudo aquilo que eles tinham vivenciado. Eu gosto muito do testemunho pessoal, aprendi desde pequeno, venho de uma geração de cristãos que nós fomos discipulados pelos nossos pastores. No meu caso, o pastor Masatoshi Sato, ele nos ensinava essa ordem que o pastor Sami Tippit descreveu, e era a época das cruzadas evangelísticas. Então a gente fazia Operação André, orava por 10 pessoas, muito semelhante a tudo que nós estamos fazendo, não há nada novo. Então a gente orava, e durante esse processo a gente compartilhava a nossa história. Uma coisa que eu acho muito interessante, pastor Diogo, no testemunho pessoal, é que, às vezes, as pessoas podem nos questionar de muitas coisas. Elas podem questionar sobre muitas coisas que estão ao redor, sobre a religiosidade, sobre a questão de tudo que acontece em relação ao religioso, mas a verdade é impossível alguém questionar a sua própria experiência com Deus. E o testemunho nada mais é do que o momento em que você abre a sua boca para compartilhar às pessoas que estão ao seu redor daquilo que Deus fez na sua vida. Eu gosto sempre de dizer que discípulo de Jesus tem história para contar. Crente tem história para contar. E que história é essa? A primeira e principal história, a história do seu encontro pessoal com Jesus. Todo aquele que um dia conheceu a Jesus, como a própria mulher de Samaria, ela sai e compartilha tudo aquilo que tinha acontecido com ela, e tantos outros exemplos. Então, Atos 1:8 já começa dizendo que nesta experiência nossa com o Senhor, quando nós o conhecemos como Senhor e Salvador, as Escrituras dizem que nós somos selados com o Espírito Santo. Então, essa promessa cumpre na nossa vida, e nós, então, devemos compartilhar, testemunhar aonde nós estamos, ao nosso redor, e buscar que esse testemunho chegue até os confins da terra, para que todos saibam o que Jesus fez na nossa vida. É por isso que Jesus, aquele homem que ele conhece na região de Gadara,
quando queria segui-lo, ele disse, não, volta para a sua casa e conta para os seus. Contar o quê? Tudo aquilo que ele tinha vivenciado, tudo aquilo que ele tinha experimentado. Então, durante esta semana, o nosso grande passe, o pastor Sammy Tippett, aí, com maestria, nos deu essa excelente ilustração, excelente aula de como iremos fazer isso, contar às pessoas aquilo que nós experimentamos em Cristo Jesus. Penso, é isso mesmo, pastor. Estou vendo aqui um comentário da irmã Rosemary, que é diaconisa e missionária urbana da Igreja Batista Central de Vigário Geral, no Rio de Janeiro. Olha o que ela diz. Tento aproveitar as oportunidades que o Senhor tem me dado. Onde piso, procuro proclamar o nome de Jesus. Que coisa linda, né? Amém. Aleluia. Foi treinado também no testemunho pessoal. Alguém comentou aqui, foi treinado pelo pastor Hilário Polanco, um grande amigo que eu conheci lá em Araruama. Que bênção. Deus abençoe todos vocês. Nós vamos, então, continuar essa nossa transmissão. A gente tem vários vídeos aqui, várias coisas interessantes, mas eu queria que o pastor Fabrício comentasse cada um desses 4 pontos, pastor. Vamos pensar assim, quanto tempo alguém precisa para dar um testemunho pessoal? Quanto tempo dura? É 10 minutos? 2 minutos? Quanto tempo? Pastor Diogo, ao longo dos anos, a gente foi aprendendo e praticando o testemunho pessoal. Se nós tivermos meia hora para fazer, nós faremos em meia hora. Se nós tivermos apenas 2 minutos, nós iremos compartilhar em apenas 2 minutos. A grande questão é não perder a oportunidade. Se nós temos um tempo maior numa conversa, às vezes a gente está dentro de um ônibus, indo para o trabalho, voltando para casa, num voo, ou aguardando uma consulta, e ali se nós temos a oportunidade de um tempo maior, a gente vai compartilhar. Agora, às vezes nós temos apenas 2 minutos. É hora da gente aproveitar, então, fazer esses passos resumidamente. Então, uma das formas que nós treinamos isso para fazê-lo resumido é inicialmente escrevendo numa folha inteira e depois escrevendo apenas em meia página. Então, você é possível resumir a sua história, que antes você contava com 5, 8, 10 minutos, em apenas 2 minutos. Nós fizemos várias experiências assim, alguns dias atrás, na operação Jesus Transforma. Conte a sua história em 2 minutos, que daqui a pouco eu creio que nós vamos ter alguns vídeos aqui. Então, a grande questão é o tempo que você tem, a oportunidade que você tem. Nós não podemos perder a oportunidade. Às vezes a gente pega um aplicativo de transporte, um motorista de aplicativo ali, você está no transporte, é coisa de 5, 10 minutos. Então, naquela oportunidade, você vai partilhar Jesus, você vai compartilhar com aquela pessoa que está ao seu lado, abre uma conversa, né? Pergunta, e neste tempo a coisa está tão mais aberta, e na verdade só comprovou o que a Megatrans em 2012 a gente já mencionava. Não se lembra que nós falamos sobre mais de 80% das pessoas entrevistadas, elas estavam dispostas a ouvir sobre o Evangelho? É verdade, em lugares do Brasil que são reconhecidos como lugares difíceis. Isso! Isso mesmo. Então, a grande questão não é que as pessoas não estejam abertas para ouvir o Evangelho. Talvez a grande questão é nós, como igreja, que às vezes falamos numa conversa de muitas coisas. Falamos, nesse tempo a gente muitos de nós viramos analistas de saúde, de política, de economia. Nós só não cumprimos o papel que a gente deveria cumprir, que é, de fato, sermos testemunhas de Jesus. Então, aproveitar a oportunidade para dizer em 2, 3 minutos o que ele fez por nós. E aí, esses 4 pontos, ou podem ser 3, mas em 4 ficou bem claro, principalmente o que eu era antes de conhecer a Jesus, quais as circunstâncias, né, que me levaram a ter um encontro pessoal com ele, e depois de encontrá-lo, como foi esse encontro, né? Como eu o conheci, e agora quem eu me tornei, quem eu sou, depois de conhecer a graça salvadora de Cristo Jesus. Maravilhoso. É lindo demais. Então, pelo que eu entendi, é possível praticar, é possível treinar o testemunho pessoal para fazer as adaptações. Se você tiver meia hora, você usa meia hora. Se você tiver 5 minutos, usa 5 minutos. Se você tiver 3 ou 2 minutos, você tem tempo suficiente
para dar o seu testemunho pessoal. Mas isso é uma questão de prática, eu imagino, né, pastor? Você já deve ter apresentado testemunho pessoal dezenas, centenas de vezes, não é isso? Conta para nós, assim, como você tem feito? Você disse que aprendeu muito cedo, e aí você está numa lanchonete, eu já vi, eu posso ser testemunho ocular. Eu me lembro nas lanchonetes, uma vez em Belo Horizonte, a gente estava comendo um queijo no espeto, e o pastor Fabrício compartilhando o testemunho pessoal com o vendedor. E isso é muito bonito ver na vida do pastor Fabrício, né? Eu sou testemunha disso. Eu já sei até algumas partes do testemunho pessoal dele, de tanto que eu já ouvi para as pessoas em restaurantes, na rua. Pastor Fabrício, como que é essa prática, então? Como que a pessoa pode praticar o testemunho pessoal? Pastor Diogo, quando nós entendemos que Deus está à frente e é uma urgência, há muitos anos atrás eu ouvi uma mensagem que mexeu muito com o meu coração e eu guardo isso muito. Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Haverá um tempo que talvez a gente não tenha mais oportunidade, como nesses dias em que nós ouvimos, hoje pela manhã, a gente, antes de começar esse encontro, a gente falava sobre isso. O número de pessoas esses dias que estão falecendo, eu tenho me perguntado quantas delas puderam ouvir uma história de salvação. É urgente. Então, a gente precisa aproveitar todas as oportunidades e a gente precisa compartilhar de maneira simples. Na verdade, a sua história é algo que todos nós facilmente conseguimos compartilhar aquilo que Jesus fez, né? Então, dentro desta oportunidade, nós não podemos deixar para depois, perder aquele momento. Então, ore ao Senhor, ore todos os dias pela manhã. Quando você levantar, diga assim: Senhor, me dá a oportunidade de, durante este dia, eu compartilhar com alguém a tua palavra. E então, a gente foi aprendendo, pastor Diogo, e isso é uma coisa muito comum nas igrejas batistas, aí nas décadas anteriores. Quem foi criado numa igreja batista está há muitos anos, lembra que tudo isso que nós estamos fazendo agora não tem nada de novo. Nós aprendemos através do Programa Nacional de Evangelização, tinha um livretinho do PNE, do testemunho pessoal, e a gente então escrevia esse testemunho pessoal e compartilhava. Pastor Newton Antônio Souza, que nós temos orado por ele, é um grande mestre nisso. Dennis Blackman, pastor Juraci Bahia, nosso querido pastor Daniel Eiras, são homens que influenciaram uma geração, Valdir Soares e tantos outros, Newton Dutra, que está lá no Tocantins, Elias Werneck e tantos outros que nos abençoaram, ensinando o quê? De maneira muito simples, que a gente pudesse aproveitar as oportunidades. Então, quando chega a oportunidade, a gente conta a história. Que história? Aquilo que aconteceu na nossa própria vida. E que é algo dá para ensaiar isso, pastor? Dá para ensaiar? Como é que eu faço? Como é que você escreve você falou sobre escrever num pedaço de papel, resumir. Como é que você fazia? É muito simples. Você pega uma folha e divide ela em 4 partes. Muito simples. Divide esta folha em 4. Vou fazer isso aqui agora, até para a gente ser prático, né? A gente tem falado de coisas práticas. Estou pegando uma folha aqui. Olha só. Pega esta folha. Aqui você vai dividir ela em 2. Certo. Agora você dá mais uma dobra. Certo. Divide em 4. Quando você abrir, ela vai estar marcadinha. Ok? Certo. Cada pedaço desse você vai responder uma dessas perguntas. Olha que coisa simples. Primeira pergunta: como eu era antes de conhecer a Jesus? Segunda pergunta: eventos, situações que me levaram a ter um encontro pessoal com ele, né? Terceiro, as experiências de salvação, como eu conhecia Jesus. E o quarto pedacinho: agora quem eu sou. Quando você fizer isso em uma folha, você vai ter o seu testemunho pessoal escrito, todinho. Só que quando você terminar, esse aqui vai dar um tempo maior. Você vai treinar, você vai muitas vezes... A gente falava isso pro espelho quando criança, aprendendo. Aí depois, o que a gente fazia? Só isso aqui, ó.
Agora, em vez de dobrar assim, você vai dobrar assim. Ó. E aí, as 4 dobras, você vai diminuir a história. Não é diminuir a letra, não. É resumir a história para que ela caiba agora desta forma. E você vai notar que quando ela couber dessa forma, vai ser em torno de 2 a 3 minutos a sua história de vida compartilhada. Assim vai dar um pouco mais. Assim vai dar em torno de 10 minutos. Se você fizer... Olha o origamizinho, né? Do testemunho pessoal. Aqui dá em torno de 10 minutos, desse formato, certo? Se você fez assim agora, ó, menorzinho, a história vai ficar em torno de 3, 4 minutos. Quais perguntas eu respondo em cada quadradinho desse aqui? As 4 perguntas que o pastor Sam Tippett acabou de fazer. Fantástico. E aí, a gente escreve de maneira muito prática, e aí você vai ler, vai conhecer, e aí você vai ver como você vai poder compartilhar a sua experiência de salvação. Ao longo da vida, eu escrevi isso muitas vezes. E hoje eu já não preciso mais do papelzinho, porque a prática a gente vai fazendo, compartilhando, e a gente vai juntos respondendo essas perguntas, porque é a sua história. Então, eu queria desafiar você, pegar um papel essa semana, partilhar primeiro em 4, no meio, né? E em 2. Então, vai ficar 4 pedaços maiores. Ó. Aí vai ser um tempo maior. Quero fazer menor. Um tempo menor. Dividir em 4 menores. Sim. Muito legal, pastor. Que dica prática, interessante. E assim você pode praticar o seu testemunho pessoal e memorizar também, para não precisar improvisar. Você já tem isso aí. onde você quer chegar, você já sabe o que vai dizer de modo objetivo. Porque nesse tempo as pessoas estão cada vez com menos tempo disponível para ouvir. Então, quanto mais objetividade, melhor. Então, é verdade. Nós temos, revisando, falar um pouco sobre mim antes de Cristo, Isso. levaram a Cristo, minha experiência de salvação, Isso aí. que ele trouxe na minha vida. É isso? Isso aí. São os 4 pontos. Simples. É muito simples. Um pouco sobre a minha vida antes de aceitar Jesus. Vou só repetir. E até depois, eu acredito que já até postaram aqui essa mensagem. Os eventos e circunstâncias que me levaram a conhecer a Jesus, a minha experiência de salvação e depois o que é a minha vida hoje. De maneira muito prática, pastor Diogo, posso fazer isso? Vamos fazer o seguinte, eu queria deixar essa cereja do bolo para o final. Então tá bom. E depois, no final, a última coisa, você vai compartilhar o seu testemunho. Mas antes, vamos assistir alguns vídeos, pastor. Nós fizemos uma coisa interessante no mês passado. Criamos uma hashtag, Minha História em 2 minutos. Ok. Isso também, nós queremos lançar esse desafio. Você vai aprender como falar o seu testemunho pessoal, você vai gravar e depois você vai, então, postar isso nas redes sociais com a hashtag Minha História em 2 minutos. Eu queria assistir alguns vídeos, pastor, e a gente vai comentar sobre esses vídeos que foram postados lá. Então, nós vamos começar com um daqueles vídeos da hashtag Minha História em 2 minutos. Essa é a minha história. Eu ia completar 16 anos, faltava um mês. Coração cheio de sonhos, mas com muitos medos e incertezas. Medo da morte, incerteza da vida eterna. Havia um vazio no meu coração. Naquela noite, 4 de janeiro de 1984, eu fui pela primeira vez a uma conferência na Igreja Batista. E Deus falou tão claramente ao meu coração, usando o pregador naquela conferência, mostrou para mim o quanto Cristo me amou e morreu na cruz por mim. A minha vida foi transformada. Naquele momento, era como se um cristal quebrasse. A luz raiou no meu coração, iluminou a minha vida. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu entreguei a direção da minha vida a Cristo Jesus e nunca mais fui o mesmo. Aquele foi o dia mais especial na minha vida, desde que eu nasci. Experimentei uma paz e uma alegria que nunca tinha sentido. Daquele dia em diante, eu passei a viver algo que eu nunca tinha experimentado.
viver para servir a Cristo Jesus. E Ele mostrou o seu amor de uma forma tão maravilhosa que a minha vida nunca mais foi a mesma. Essa é a minha história. E a sua? Que interessante, né, pastor Fabrício? Que coisa linda esse testemunho do pastor Fernando Brandão. Ele seguiu os passos direitinho. E não tem como não ficar emocionado assistindo um testemunho como esse. Eu achei muito interessante, pastor, o sorriso, a alegria que ele demonstra nesse vídeo. Qual a importância, pastor Fabrício, da gente comunicar o testemunho pessoal com um semblante de alegria, de felicidade no rosto? Pastor Diogo, porque Jesus é alegria. Jesus é alegria. Eu gosto muito de sempre dizer que ele não é felicidade, porque felicidade é passageira. Mas ele é alegria, alegria é fruto do Espírito Santo que é produzido em nós. É o regozijo que nós temos ao conhecer a Jesus e que mesmo diante das situações mais difíceis, o nosso coração ainda permanece alegre e em paz. Então, quando nós com alegria compartilhamos, nós estamos falando de algo bom. A gente nunca fala de algo bom com a cara fechada. Olha, conheci a Jesus. Não! A gente fala com alegria, sabe por quê? Porque a alegria invadiu o nosso coração, a alegria invadiu a nossa vida no dia em que nós tivemos um encontro com Ele. Eu fico pensando, pastor Diogo, não sabe, eu sou, como você, um rapaz lá do interior, nós viemos lá da roça, né? Do interior, e eu fico pensando a volta daquele rapaz, para casa. A gente gosta muito de histórias. Eu fico pensando naquele homem que um dia saiu lá de Gadara. Como é que ele voltou para contar a sua história? Será se ele chegou lá em Gadara triste? Será se ele voltou triste para casa? Não. Ele deve ter chegado em casa numa alegria. Eu fico pensando a mulher de Samaria contando como ela tinha encontrado Jesus. Eu fico pensando como estes... E aí eu fico lembrando daquele momento que eu pude conhecer o Senhor na minha vida e tantos outros momentos que a gente tem sido e permitido, Deus tem nos permitido ver pessoas terem um encontro pessoal com Jesus. É impossível ter um encontro com Jesus e não viver a verdadeira alegria. Eu acho uma coisa interessante no testemunho do pastor Fernando também, ele seguiu aquela recomendação do pastor Sani. Tem 4 partes, mas as 2 mais importantes são as partes 3 e 4. E ele falou uma frase muito linda. Foi o dia mais especial da minha vida desde que nasci. Então, é muito importante falar com muita alegria sobre o momento da conversão, o momento em que viemos a conhecer o Senhor Jesus. E a vida depois, a vida com Jesus. Isso deve ser transmitido com muita alegria no coração. Eu estou vendo aqui, Fabrício, quer comentar? Na verdade, pastor Diogo, é bom sempre lembrar que é um testemunho e não um testemunho. É bom a gente sempre lembrar disso, porque às vezes a forma de se escrever um testemunho é que a gente quer valorizar demais a nossa vida pregressa. Como que Não, nós precisamos valorizar Jesus. O testemunho, pessoal, eu gosto sempre de dizer que ele não é para nos apresentar. O testemunho é pessoal, mas é para apresentar a Jesus. Quero repetir isso. O testemunho pessoal não é para nos apresentar. O testemunho pessoal é para compartilhar a obra redentora de Cristo. Então, toda a nossa ênfase na nossa história deve estar na pessoa de Cristo. Como as Escrituras, a metanarrativa da Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, ela apresenta quem? Jesus. Então, a nossa história de vida precisa estar onde? Em Jesus, que é por Ele, para Ele, e toda a glória deve ser dada a Ele. Isso mesmo. Que coisa boa. Eu estou vendo aqui o comentário da irmã Raquel Cruz dizendo: que maravilha, sinto uma dificuldade imensa em testemunhar. Agora vou fazer como o pastor explicou para praticar o testemunho. Que bênção, vou assistir novamente e seguir tudo direitinho. Obrigado. Irmã Raquel, tenho certeza que a irmã vai conseguir fazer pelo poder do Espírito Santo que está na vida da irmã. E será verdade. Amém. Vamos assistir um outro vídeo, pastor? Tem uma questão. Vamos. Que é a seguinte: tem muita gente que nasceu na igreja, como a gente diz, né? Foi criado na igreja e não tem, assim,
uma vida pregressa de... A gente sempre fala, né? Não foi ex nada, certo? Não foi ex-viciado, não É foi o ex... Timóteo. Eu gosto sempre de Exatamente, chamar, é o Timóteo. é o Timóteo, foi criado na vida da igreja. Como que essa pessoa desenvolve esse testemunho? E a gente tem um vídeo agora de uma irmã muito preciosa que gravou nessa situação, a irmã Silvana. E esse vídeo é muito especial. Vamos assisti-lo? Vamos lá. Essa é a minha história em 2 minutos. Eu cresci num lar cristão, meu pai já era pastor quando eu nasci. Meus pais sempre com testemunho verdadeiro, um evangelho autêntico, vivendo o cristianismo verdadeiro dentro da minha casa. Eu cresci envolvida nas atividades da igreja, como mensageira do rei, nos adolescentes, mas eu percebia que as atividades da igreja não preenchiam o vazio que estava no meu coração. O tempo foi passando e eu percebia que os pecados foram me dando um sentimento de fardo, eu não sentia aquela paz, o vazio tomava conta do meu coração, até que um dia eu decidi me ajoelhar e dizer ao Senhor Jesus, eu reconheço que o seu sacrifício na cruz por mim não foi algo simplesmente físico, mas foi o meu pecado que o Senhor carregou naquela cruz por mim, foi o seu sacrifício que tomou sobre si a minha culpa, o meu pecado estava ali, e eu abro o meu coração e te peço que o Senhor entre na minha vida, perdoe os meus pecados, e a partir de hoje eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero viver uma vida de intimidade, eu quero conhecê-lo. E a partir desse dia a minha vida mudou, tudo foi transformado, e eu percebi então que a religião não tem esse poder de nos dar essa paz que Jesus disse que o mundo não pode dar, só Ele pode dar, e é verdade, porque nem o mundo nem a religião pode nos dar paz, mas Jesus pode nos dar paz. E Jesus transformou a minha vida e a minha história. E você, qual é a sua história? Irmã Silvana, querida, Uau! missionária, é tão bom ouvir um testemunho como esse, né, pastor? É emocionante. Quando a gente fez aquela hashtag de Minha História em 2 minutos, eu fiquei buscando todos, porque eu queria assistir e sempre me emocionava. Pastor, que coisa interessante, ela nasceu na igreja, ela viveu na igreja, foi criada nos caminhos do Senhor, mas ela fala uma frase marcante: a religião não tem o poder de nos dar paz. E isso pode conectar com muitas pessoas no Brasil, né, pastor? Nós vivemos um povo, no meio de um povo religioso. Um pouquinho, pastor, sobre esse vídeo que acabamos de assistir. Pastor Diogo, é o que nós mencionamos no início. Quem conhece a Jesus tem história para contar. A salvação, ela é individual. Nós, como pais, nós podemos influenciar os nossos filhos, nós podemos testemunhar a eles, mas a conversão é um encontro pessoal com Jesus. E muitas vezes nós podemos ser envolvidos no ambiente da religião, da igreja, como ela bem mencionou, mas tem uma coisa: isso por si só não preenche o vazio que o homem tem. E é a hora que então ele tem um encontro pessoal com Jesus. Eu sempre digo que esse vazio imenso que nós temos, só tem uma pessoa que pode preenchê-lo, que é tão grande, ou é muito maior do que ele, que é o nosso Deus. Então, esta questão mencionada pela irmã Silvânia é muito preciosa, porque muitas vezes alguém diz assim: olha, eu cresci na igreja, eu não tive um momento. Será? É muito importante na nossa história de vida nós lembrarmos e ter para nós claramente aquele momento em que nós reconhecemos, tivemos um encontro pessoal com o Senhor, tivemos com o Senhor o nosso encontro de vida, e a partir dali, como ela bem mencionou, ela encontrou algo que ela ainda não tinha, que é o quê? A verdadeira paz. Que coisa extraordinária. Isso é muito bom, porque às vezes as pessoas pensam assim: como eu fui criado na igreja, eu não tenho um testemunho relevante. É verdade. Isso é um engano, porque se você pensar que a maioria das pessoas no Brasil também, de alguma forma, religiosas, o seu testemunho de ter sido uma pessoa que conheceu a religião, mas não tinha conhecido a Cristo, isso pode falar muito ao coração das pessoas, e as pessoas podem se identificar com esse testemunho. Então, escreva,
descreva o seu testemunho pessoal e fale sobre isso, sobre o que é viver uma vida na igreja, na religião, e depois a diferença de ter uma experiência pessoal com Cristo. Não é isso, pastor Fabrício? Uma coisa interessante, pastor Diogo, a irmã Carla Andréia Fernandes, lá de Manaus, esposa do nosso querido pastor Alexandre, missionários preciosos, ela diz algo muito lindo aqui nos comentários. Ela diz assim: pessoas que nasceram num lar cristão pensam não ter o que compartilhar. Isso não é verdade. Temos muito o que falar sobre a nossa experiência com Deus a partir do dia em que entregamos a nossa vida a Ele. Fechou. Isso é uma grande verdade. Ela resumiu muito bem aquilo que a gente tem partilhado aqui. Eu tenho certeza que você, mesmo que tenha sido como um Timóteo, criado nas Sagradas Escrituras, criado nas Sagradas Letras, num determinado momento da sua história, isso fez significado tão grande para você que você teve um encontro pessoal com Jesus. E este encontro pessoal, a partir daquele dia. E eu gosto muito, pastor Diogo, da expressão nascer de novo. Jesus não disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário uma reforma na sua vida. Eu vou fazer uma reforma na sua vida. Ele não disse que iria reformar a nossa vida. Jesus disse a Nicodemos que ele iria nascer de novo, porque só uma reforma não basta. É necessário o novo nascimento. E o que é o novo nascimento? Muitas pessoas acham que o novo nascimento é mudar algumas práticas nossas de fora para dentro. Não é. Novo nascimento, a principal mudança é o nosso relacionamento com Deus. Se no novo nascimento, que de fato você experimentou a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus não foi alterado, qualquer coisa aconteceu menos novo nascimento, porque a principal mudança da nossa vida não é exterior. Isso vai ser consequência. Mudança moral, mudança de atitude, ser uma melhor pessoa, tudo isso vai ser consequência do nosso encontro pessoal com Jesus, que vai restabelecer a nossa relação com Deus. Porque o que o pecado nos afastou foi de Deus. E as questões são consequências. Muitas vezes, o mentir, o roubar, tantas coisas, e às vezes só a indiferença para com Deus. Porque às vezes a pessoa diz assim: eu não faço nada disso, eu tenho uma boa conduta moral, mas aí quando a gente faz o teste de bondade, e aí eu queria desafiar você agora, pastor Diogo tem uns vídeos muito preciosos da Caravana do Arrependimento, que é um ministério que Deus usou e tem usado a vida dele, sobre abordagens, a gente chama de abordagem direta. Todos nós aprendemos com ele. Eu queria convidar você a assistir esses vídeos, porque lá tem o teste de bondade. E quando a gente faz o teste de bondade com alguém na evangelização e com nós mesmos, nós vemos que todos nós precisamos e temos uma vida longe de Deus. Então, o que a conversão muda? O que o nascer de novo muda? A nossa relação com Deus. E como consequência disso, vai mudar a nossa moral, nosso caráter, porque quando isso não acontece, essa mudança é passageira. Ela é muito rápida, ela é por um momento e não para sempre. Por quê? Porque o principal que precisava mudar não mudou, que é a nossa relação com Deus. É verdade, é isso mesmo, pastor. Na próxima semana, nós vamos abordar mais sobre conversas evangelísticas, né? Isso! Já o assunto antecipado para a semana que vem. É verdade. Né? A gente ainda está no testemunho pessoal, mas pode ser o caso, pastor, de muita gente que está nos acompanhando, tem até dúvida da salvação, não é? O momento de resgatar na memória, será que eu de fato me converti? É muito importante que você tenha a sua segurança da salvação. Creia e confie em Jesus como seu Salvador, porque a salvação não é pelas nossas obras, não é por sermos pessoas boas, não é por sermos religiosos, ou porque nascemos num lar cristão. É por isso que nós batistas não batizamos crianças, que nós temos um novo nascimento como necessário para a salvação. E então a pessoa demonstra, ela por meio de um ato externo, ela dá profissão do que já aconteceu internamente por meio do batismo. Não é isso, pastor Fabrício?
É isso aí. Por isso que para nós o batismo é uma pública profissão de fé. É externar o que aconteceu no nosso coração, nosso encontro pessoal com Ele. Glória a Amém. Deus. Louvado seja Deus. Vamos assistir um outro vídeo, agora do pastor Samuel Mouta. Ele conta a sua história com muita alegria também, é um testemunho muito impactante. Você sabe quanto tempo da minha vida eu perdi no vício, no crime, nas drogas? Nem um minuto. Eu nunca usei drogas, eu nunca estive envolvido no crime, nem vícios. Eu cresci na igreja, eu nasci num lar cristão. Eu me lembro de meu pai e minha mãe me ensinando os caminhos do Senhor, os cânticos de Jesus. Eu me lembro da escola bíblica dominical, da EBF, dos embaixadores do rei. Eu cresci num lar cristão, num ambiente cristão. Mas nem por isso eu estava salvo. Eu precisava ter a minha real experiência com Jesus. Eu precisava ter um encontro com Jesus, porque o pavor da morte, o medo do inferno, a consciência de pecado doíam no meu coração e na minha mente. Até que um dia eu entendi pela palavra pregada num culto: aquele que crê será salvo. Eu criei em Jesus e entreguei a minha vida para Ele. Meu nome foi escrito no livro da vida lá no céu. Nunca mais eu tive medo da morte, nem pavor do inferno. A paz de Deus, a segurança de Jesus passou a habitar em meu coração e eu me tornei uma nova criatura em Jesus. E você, entregue também a sua vida, deposite a sua fé em Jesus e seja uma nova criatura em Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha que coisa interessante, pastor. Uau! Parece que ele já emendou o testemunho pessoal num convite para aceitar a Cristo também, num convite para crer em Cristo também. Eu estou recebendo aqui uma mensagem do pastor Hudson Galdino Pastor Samuel, no meu WhatsApp dizendo assim: o testemunho pessoal pode ser o início para apresentar o plano de salvação. Não é isso? é verdade. Ele é o primeiro passo para uma grande conversa evangelística, pastor Diogo, que nós vamos tratar na próxima semana, mas aqui já nos mostra, o pastor Samuel já fez essa ponte aí de uma maneira muito clara, muito simples ali, com muita tranquilidade, mostrando que é possível, a partir do testemunho pessoal, no gancho, você já trazer para uma conversa evangelística. Na verdade, o testemunho pessoal já faz parte desta conversa. É apenas abrir as portas para um caminho, e nós cremos que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, como nos diz a palavra. Então, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não. Nós estamos orando. Lembra que nós estamos intercedendo, nós estamos clamando ao Senhor, e o Senhor, Ele está agindo, Ele é o nosso Deus maravilhoso, Ele é um Deus em ação neste mundo. E aí eu gosto sempre de lembrar, esta missão, a maior missão, não é nossa, essa missão é do Senhor, é um Deus em missão. Ele só está nos dando a oportunidade de nos unirmos àquilo que Ele já está fazendo, que é o resgate do homem perdido. Então nós temos a oportunidade de nos envolvermos no resgate daquele que se afastou como nós, do Senhor, por causa do pecado. E agora nós somos usados pelo Senhor. Então, essa ponte para uma conversa evangelística, o testemunho pessoal é, aí na conversa evangelística a gente pode usar, na semana que vem a gente vai falar sobre isso, o caminho de Romanos, 4 lições de João, tem muita coisa, mas isso é semana que vem. Muito legal, já dá vontade de entrar no assunto, né, pastor? Mas hoje nós estamos aqui fazendo esse treinamento do testemunho pessoal, tenho certeza. Testemunho pessoal. Mas desculpas, você tem o poder do Espírito Santo, você tem a coragem que ele dá, e também está recebendo essa capacitação aqui. Então, nós vamos chegar agora a mais um vídeo, pastor. Esse vídeo é especial para mim, e você vai entender por quê. Sim, vamos lá. Então, gente, minha história em 2 minutos. Eu fui criada num lar evangélico, meus pais, os 2 cristãos, minha família, inclusive, ajudou a fundar a igreja de onde eu era.
E a gente sempre ativo ali na igreja, participando, trabalhando, fazendo, correndo, acontecendo desde muito pequenininho. Meus tios foram meus professores, cantávamos no louvor, entre outras coisas, né? As atividades da igreja. Mas uma coisa faltava para mim. E na época da adolescência, mesmo indo a muitos cultos, mesmo indo à escola dominical, mesmo frequentando bem a igreja em todos os cultos, eu me sentia muito vazia. E nessa época eu comecei a buscar, a gostar de coisas muito sombrias, muito ocultas. Comecei a ler alguns materiais voltados para essa ideia oculta, jogar alguns jogos que tinham um pouco voltados para bruxaria, coisas relacionadas ao lado negro da força. E aí minha mãe percebendo, porque eu comecei a mudar minha forma de vestir, comecei a andar de preto, comecei a botar roupas muito fechadas, minha mãe percebendo, meu pai percebendo, começaram a orar muito por mim. E minha mãe insistiu muito comigo, meu pai também. E eles me levavam sempre para a igreja, estavam sempre comigo. Até que um dia eu vi numa pregação que o Senhor nunca me deixava sozinha, que o Senhor estava sempre comigo. E aquilo falou muito ao meu coração, porque eu me sentia muito sozinha. E por isso eu procurava essas coisas ocultas, para não me sentir sozinha, para me sentir acompanhada. E naquele domingo eu senti a presença de Deus. E depois daquele domingo eu não me senti mais sozinha, porque eu sabia que Jesus estava comigo. E hoje, graças a Deus, sou uma vida transformada. Isso tem mais de 20 anos. Não vou entregar a minha idade. Mas graças a Deus, hoje eu tenho o Espírito Santo habita em mim, Jesus mora no meu coração e eu creio que nunca mais eu me senti sozinha. Tá bom, galera? Para quem não sabe, essa é minha esposa, Daniele, por isso esse testemunho é tão marcante, tão emocionante para mim. Eu queria destacar duas coisas, pastor Fabrício, desse testemunho da Dani. A primeira, ela não usa jargões evangélicos. Eu recebi uma mensagem aqui, mais uma do pastor Hudson Galdino, que é o mestre do testemunho pessoal e da evangelização. Assim, a importância de não usar jargões religiosos, né? Às vezes a gente tem um linguajar evangélico que a gente conhece, mas as pessoas talvez não conheçam, não estejam familiarizadas. E a Dani fala uma linguagem assim, uma linguagem tão acessível. Qual a importância, pastor, da gente evitar também usar alguns jargões evangélicos e falar de forma mais natural? Pastor, porque as pessoas não conhecem o nosso mundo. Eu gosto sempre de dizer que comunicação não é o que a gente diz, é o que o outro entende. A gente, quando estuda comunicação, essa é uma das primeiras lições básicas da comunicação. Comunicar não é o que você está dizendo, mas é o que o outro está entendendo. E às vezes nós temos uma linguagem, às vezes eu brinco evangeliquez, que a gente pode falar meia hora, 40 minutos, que é só na bênção, e aí termina tudo isso e a pessoa não entendeu nada, ou muito pouco do que nós partilhamos. Então, quanto mais simples nós formos nesse processo e usar palavras do seu dia a dia, é contar a sua história. Jesus é o maior exemplo para nós de um contador de histórias. Jesus, ele usava as parábolas para ensinar as verdades mais profundas, parábolas simples. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 15, quando Jesus, questionado pelos fariseus, por que ele comia com pecadores, por que ele andava com pessoas que eram tão longe de Deus ao ver deles? Então Jesus conta 3 histórias. Até ontem eu preguei sobre uma delas, a história da dracma perdida, o valor daquela moeda, a história da ovelha perdida, e eu gosto sempre de dizer a história do pai bondoso, mostrando que o amor de Deus pelo ser humano. Jesus, então, de maneira muito simples, você não precisa, para falar com profundidade, usar palavras difíceis. Fala do coração, conta a sua história, deixa Deus te usar a sua vida. Você já é selado com o Espírito Santo no momento da sua conversão, você já foi selado. E uma coisa, pastor Diogo, que eu também notei na palavra da irmã Daniele, e eu até escrevi aqui, além da simplicidade, outra coisa que eu notei era a oração dos pais. Isso mexeu muito comigo. Nós estamos orando
E nós estamos pedindo, Senhor, uma oportunidade. A nossa oração é, Senhor, cria uma oportunidade, cria um caminho, cria, Senhor, uma condição para que eu possa contar a minha história. Mandani contou que os pais estavam orando e o Senhor permitiu que ela entendesse dessa forma. Cada um vai ter a sua experiência. Então eu queria compartilhar com você, ore, ore, clame, peça ao Senhor, porque você já é revestido do alto. No momento em que você conheceu a Jesus, você já está revestido pelo poder de Deus. Agora, a questão é, o Senhor vai permitir que você tenha a oportunidade para partilhar com aquelas pessoas com quem você está orando o seu testemunho, a sua história. E em nome de Jesus, nós veremos uma grande colheita para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que coisa linda. E também, pastor, teve muita emoção nesse testemunho da irmã Daniele. Ela chega a brilhar os olhos, né? A gente falou no início. A gente tem que transbordar daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente sente. Então, não é só transmitir um testemunho mecânico. Você vai treinar, você vai escrever no papel, mas aquilo não pode ser uma repetição mecânica. Tem que ser algo realmente do seu coração. Não é isso, pastor? Pastor, não tem como. A gente, uma vez que teve uma experiência com Jesus, falar isso de maneira mecânica, porque não tem jeito. Assim, verdadeiramente, quando a gente encontra com ele, é como os dois discípulos a caminho de Emaús. Eles iam frustrados, eles iam cabisbaixos, mas quando eles, naquele processo, teve aquele encontro pessoal com Jesus, eles voltaram alegres para Jerusalém, dizendo: ele ressuscitou, ele está vivo, ele esteve conosco. É impossível quem teve um encontro com Jesus não se emocionar, não falar disso com alegria no coração, porque é tão maravilhoso aquilo que ele fez por nós, como ele nos alcançou, como ele mudou a nossa vida, e não só mudou, como ele continua diariamente nesse processo de santificação, porque todos nós devemos andar assim com a placa, ó, estamos em construção, estamos em obras, porque todos os dias ele tem feito algo novo na nossa vida, como nesta manhã, só o fato de nós estarmos aqui juntos, o Senhor já fez algo na nossa vida. Eu já fui tremendamente abençoado por estas histórias que nós já ouvimos nessa manhã, e eu tenho certeza que você que está conosco agora na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, também já foi abençoado pelo Senhor, porque Ele é vivo, Ele está vivo e Ele fala conosco. Amém. Que coisa boa. Tanta gente comentando aqui, pastor, falando amém. Verdade, pastor Fabrício. A oração dos pais é essencial. Enói Araújo. Ó, irmã Zilene falou, vou treinar o meu. Isso mesmo, vamos treinar. E a gente vai conseguir impactar muitas vidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então fica aqui lançado, pastor, o desafio. Hashtag minha história em 2 minutos. Treine, grave, poste na internet e ainda coloca assim, queria desafiar, e coloque 10 pessoas ali, queria desafiar fulano, 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 marque seus amigos na postagem e vamos invadir o Facebook, invadir as redes sociais com o nosso testemunho pessoal. Vai ser uma grande bênção. Pastor, e a gente vai encerrar agora, né? A gente está caminhando já para o final, mas com o seu testemunho. Você queria falar alguma coisa antes? Queria sim, pastor. Eu queria desafiar você que tem orado por algumas pessoas, que está na campanha, que pudesse fazer o desafio dos 2 minutos, você pudesse gravar e compartilhar. Mas antes de fazer isso, eu queria convidar você a compartilhar a sua história com estas pessoas que você tem orado. Eu queria convidar você a fazer isso nesta semana. E na próxima segunda-feira nós vamos estar aqui. E como nós vimos hoje aqui tantos testemunhos de irmãos que já escreveram os nomes, que já fizeram a sua lista de oração, que já fizeram lá, você pode fazer tem um convitezinho simples, tem um cartão de oração que você pode baixar, partilhar. Aqui nós fizemos essa lista, você pode fazer do jeito que você quiser.
Eu tenho certeza que você já vai ter histórias para contar do seu testemunho desta semana. Se em algum momento você tiver medo de fazer isso, o Espírito Santo de Deus, o Senhor está com você e Ele vai lançar fora todo o medo. E Ele vai te dar a palavra correta. Ele está com você. Você já foi revestido de poder, o poder do Espírito Santo para partilhar aquilo que o Senhor Jesus fez e tem feito na sua vida, na sua história. Ele está com você, o Deus de Jacó, aquele que não dorme, aquele que não dormita, o guarda de Israel. Ele está ao seu lado e ele quer te usar durante esta semana para que 1, 2, 3, 4. Pastor Diogo, eu fico pensando, se todas as pessoas que estão orando durante esta semana compartilhar a sua história, meu pastor, milhares de pessoas durante esta semana vão ouvir do Evangelho, da graça, do poder transformador, do Jesus que transforma, e a colheita será grande para a honra e para a glória do nosso Deus. Quero desafiar você, antes de você até gravar, compartilhe com estas pessoas que são do seu relacionamento e depois amplia isso, gravando e postando, marcando a hashtag meu testemunho em 2 minutos. E aí Minha história em 2 minutos. Minha história em 2 minutos. Isso. E aí você vai compartilhar, desafiando outros a fazer o mesmo. E qual é a sua sugestão, pastor? Mandar em áudio, mandar em vídeo? O que eu posso dizer antes? Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu achei isso interessante do pastor Sami, naquele primeiro vídeo. Como que a pessoa deve colocar isso numa mensagem, telefonema? Durante esses dias eu estou também vivendo este passo. Eu já compartilhei que eu estava orando, perguntei os motivos de oração destas pessoas. E esta semana eu vou novamente compartilhar sobre aquele motivo de oração. E durante esse momento em que eu irei ligar para ela, eu queria dizer a você usar a mensagem do pastor Cleves, lá de Palmas, que sempre nos ensina. Em terra de WhatsApp, uma ligação, ela faz muita diferença. Então eu queria desafiar você a ligar, a orar com essa pessoa, dizer, olha, eu estou orando por você, se você ainda não fez isso. E quando você ligar e orar, mas eu preciso te contar uma história. Eu queria 3 minutos para te contar uma história. E aí você conta a história. E aí você Com partilha. coragem, no poder do Espírito Santo, a gente Em vai... nome de Deus quiser. Jesus, pelo poder de Deus, não há barreiras, não há barreiras. Em nome de Jesus. Sabe por quê, pastor Diogo? O Senhor é o maior interessado. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas canais. Ele é a videira verdadeira. E nós queremos ser usados por Ele para que frutifique, vidas sejam alcançadas para a glória do nosso Deus. Amém. Pastor, então nós vamos agora cumprir a nossa promessa. O senhor vai dar o seu testemunho aí em 2 minutos. Eu quero, nesta manhã, compartilhar com você. E eu sei que há muitas pessoas, aqui mesmo na minha sala que eu compartilhei, pessoas que estão nos assistindo neste momento, que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus. E eu queria muito a sua atenção agora, neste momento. Eu queria te contar uma história, a minha história. Eu queria compartilhar com você rapidamente como foi que eu conheci a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Criado em uma família onde pouco se falava sobre Deus, uma família de tradição religiosa, mas muito pouco se falava sobre Deus. Nós viemos do interior de Minas Gerais para morar em uma cidade do Distrito Federal. E ali nós conhecemos uma vizinha, que aquela mulher, ela de fato, nós víamos Jesus através da sua vida, irmã Abigail, que já está na glória com o Senhor. Através do testemunho daquela senhora, nós começamos a frequentar o caminho que ela estava e começamos a andar perto dela. Mas aquilo ainda não era o suficiente. Eu quero dizer a você que mesmo andando perto daquela senhora, eu tinha muito medo da morte. A morte me apavorava. A morte, de fato, ela trazia ao meu coração muito temor e tremor. Mas numa manhã de domingo,
ouvindo uma mensagem das Escrituras ministrada pelo pastor Masatoshi Sato, baseada no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, onde ele dizia: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Naquela manhã, ao ouvir aquelas palavras, veio como bálsamo ao meu coração, e eu disse: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu tive um encontro pessoal com Jesus através da palavra naquela manhã, e eu pedi para ele morar no meu coração. Eu reconheci os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, o vazio dentro de mim, e eu precisava dele. Eu quero dizer a você que eu tinha apenas 13 anos de idade, isso já se fazem muitos anos, quase 30 anos. E eu quero dizer a você que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu conhecia Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e Ele passou a morar no meu coração, e eu tive a certeza da vida eterna, não porque eu sou bom, eu não sou merecedor, mas porque a graça de Deus me alcançou. Jesus mudou a minha vida e eu encontrei a verdadeira paz. Não significa que nesses quase 30 anos eu não tive problemas. Olha, eu já passei por tantos problemas, tantas lutas, tantas adversidades, que o fato de ter a salvação, de ser crente em Jesus, não é não ter problemas. Mas eu quero dizer a você que mesmo diante dos dias mais sombrios, eu tive a paz e a certeza que Ele está comigo. Eu queria convidar você que nessa manhã, talvez está conosco, assistindo esta transmissão, que ainda não teve um encontro com Jesus, a convidar ele agora a morar no seu coração. Sabe por quê? Porque você vai encontrar uma paz que você nunca experimentou. Eu estou te falando de algo não que eu ouvi falar. Os meus pais nem eram cristãos, agora eles já são. Mas eu estou falando de algo que eu experimentei aos 13 anos de idade e que a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu queria orar com você agora. Você que está nos assistindo, talvez há conosco pessoas que estão nos vendo agora, que ao ouvir esse testemunho, gostaria de ter esse encontro pessoal com Jesus. Eu quero te convidar a você fazer uma oração de confissão. A palavra de Deus diz que se nossa boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e crer nele de todo o nosso coração, nós temos a vida eterna. Não pela nossa bondade, mas pelo sacrifício dele na cruz por nós. Se você deseja fazer isso, eu queria que você fechasse os seus olhos agora e fizesse aquela mesma oração que eu fiz aos 13 anos de idade, recebendo a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Feche seus olhos agora e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, nesta manhã, ao ouvir esse testemunho, o Senhor falou ao meu coração, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor. Venha morar no meu coração. Preencha o meu coração que está vazio. E que a partir de agora, o Senhor possa morar e me ensinar tudo o que eu preciso aprender com o Senhor. Perdoa os meus pecados. Eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Mora no meu coração. A partir de agora, eu abro meu coração para ti, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração hoje pela primeira vez na sua vida, há pessoas que estão nos acompanhando, pastores agora, que estão vendo, não apenas uma transmissão, isso não é apenas um treinamento, mas nessa manhã Jesus proporcionou este momento para que você o recebesse no seu coração. Eu queria que você postasse aonde você está. Eu recebi a Jesus no meu coração. Se você tomou esta decisão nesta manhã, eu queria que você pudesse escrever num comentário dizendo: eu preciso, eu reconheço Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu reconheço Jesus nesta manhã, que Ele fez morada no meu coração.
Se você reconhece isso, que nesta manhã você fez esta oração, eu queria que você escrevesse agora no comentário. Eu quero dizer a você que a minha vida nunca mais foi a mesma. E se você fez isto nesta manhã, a sua vida nunca mais será a mesma. Nós queremos te conhecer, nós queremos estar perto de você, nós queremos orar pela sua vida, nós queremos pedir ao Senhor que Ele te abençoe. Coloque no comentário, diga assim: Senhor, eu recebo, Jesus, eu te recebo como meu Salvador nessa manhã. Talvez você foi até criado na igreja, talvez você está afastado do Evangelho. Hoje é o dia de você voltar. Hoje é o dia de você se reconciliar com o Senhor. Hoje é o dia de você voltar para a casa do Pai. Amém, pastor Fabrício. Eu encorajo todos vocês que estão assistindo. Esse não é um momento qualquer. Eu já estava sentindo isso, pastor Fabrício, já pelo meio da transmissão, que Deus tinha algo a fazer nessa manhã, no meio dessa transmissão, que tinha a ver com salvação de vidas. Desde aqueles primeiros vídeos de testemunho. Talvez seja o seu caso. Talvez você não tenha a segurança da salvação. Às vezes você se encontrou, se identificou com algum daqueles testemunhos ali. E você está entregando a sua vida a Jesus. Eu queria colocar o nosso Facebook de Igreja Multiplicadora à disposição. Manda uma mensagem particular, se for o seu caso. Se você tiver com vergonha de anotar aí no comentário, pode mandar uma mensagem particular no privado do Facebook de Igreja Multiplicadora. Faremos contato com você. Deus abençoe muito a sua vida. Queria, pastor, finalizar agora, a gente fazer algumas propagandas, né? Fala um pouquinho sobre amanhã, a nossa Terça Multiplique. Olha, quero convidar você, né? Durante esta semana nós temos uma série de atividades. Hoje, a partir das 18 horas, a nossa sala de oração. Todos os dias tem sido uma bênção. Quero te esperar lá na nossa sala de oração com o pastor Fernando Brandão. Nós vamos orar juntos. No final dessa transmissão, pastor Diogo, nós vamos orar. Há muitas pessoas sofrendo neste momento, famílias enlutadas. Nós vamos orar por você. E hoje, às 18 horas, a nossa sala de oração. Amanhã, nós teremos às 10 da manhã, horário de Brasília. Tudo isso é horário de Brasília. Pessoas que estão em outros estados conosco. Se você está em Manaus, Mato Grosso, Sul Mato Grossense, 18 horas, horário de Brasília hoje. Amanhã, 10 da manhã, horário de Brasília, nós vamos ter a nossa Terça Multiplique. Amanhã será sobre evangelização discipuladora de crianças. Quero dizer a você que eu sou fruto da evangelização discipuladora de crianças. Quero convidar você amanhã, irmã Jaqueline. Vai ser linda esta Terça Multiplique. E à noite nós vamos ter, além da semana de oração, nossa sala de oração, mais um encontro do Superação que o Luciano vai compartilhar conosco aqui ao término desse encontro. Você, empreendedor cristão, você é nosso convidado a estar conosco. Nós temos uma série de outras atividades. Quarta, nós temos a sala de oração. Esta semana, nós também temos o Congresso Latino-Americano de Evangelismo e Discipulado por UBLA. Será um congresso da visão de multiplicação, todo em espanhol. Você que deseja e gosta de ouvir, teremos pastores da América Latina na quarta, quinta e sexta, ministrando às 18 horas no canal de Igreja Multiplicadora, 18 horas, horário de Brasília. Então tem uma série de atividades que você vai nos acompanhar, e se você ainda não está recebendo, você pode se cadastrar. Sabe por quê? Porque quarta-feira nós estamos mandando roteiros para pequenos grupos de jovens, quinta-feira material de criança, sexta-feira nós começamos agora o Evangelho de João em Libras. Falando em Libras, pastor Diogo, tem como você... Há vários surdos que estão nos acompanhando. Irmã Alessandra está traduzindo neste momento. Nós queremos convidar você, tem um manual para você fazer o testemunho pessoal. Você que é surdo, conhece a língua brasileira de sinais, quer alcançar algum surdo para Jesus, vá lá, que já está em Libras, como fazer isso também. Irmã Marília postou aqui. E nós queremos agradecer, mais uma vez, a você que está conosco nessa manhã. Nós queremos louvar a Deus como seus missionários dos batistas brasileiros, através da Junta de Missões Nacionais, pastor Diogo. Eu também queria, mais uma vez, agradecer, pastor Diogo, porque as igrejas,
Você, meu irmão, que participa do PAN, você, meu irmão, que tem ofertado para esta obra, tem nos permitido seguir no campo missionário, seja através da igreja local, missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Você tem permitido seus missionários continuarem no campo, através da sua oração, da sua oferta. Nós queremos te agradecer por tudo que você tem feito por nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que esta campanha, mais e mais a gente possa prosseguir. Mas eu não poderia terminar, pastor Diogo, como missionário dos batistas brasileiros, deixar de agradecer você, minha irmã, que nesse tempo tão desafiador tem enviado a sua oferta do PAN, que tem participado do nosso sustento para que a gente possa estar aqui. Eu queria te agradecer. Você que tem ajudado a tirar, você que tem tirado pessoa das ruas através da Cristolândia, você que tem de alguma forma contribuído através da oração, do envio da sua oferta. Olha, como Paulo escrevendo aos Filipenses, quando recebeu aquela oferta através de Epafrodito, ele diz: esta oferta chega como aroma suave ao Senhor. A sua oferta tem feito diferença, a sua oração tem permitido a obra missionária, você está segurando as cordas da obra missionária. Amém. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não participa, contribuindo financeiramente com a obra missionária da Junta de Missões Nacionais, aí está o endereço. Você pode acessar esse link e ali você pode fazer uma oferta avulsa ou então também comprometer-se com uma doação mensal, que nós chamamos de PAN, para você então sustentar, ajudar a sustentar a obra missionária no Brasil. Pastor Fabrício, eu vou terminar com uma oração. Amém. Então a gente já está se despedindo das pessoas. Muito obrigado você que nos assistiu. Obrigado aos intérpretes, né? A irmã Alessandra, a irmã Noemi, que participaram também. Um abraço a todos os surdos do Brasil. Eu vou terminar com essa oração, ok? Pai querido, muito obrigado porque o Senhor esteve presente aqui. Nós percebemos nitidamente que não foi apenas um programa ou uma transmissão. O Senhor, como nós oramos lá no início, o Senhor conduziu tudo. O Senhor dirigiu tudo, porque Tu és o Deus que está em missão, Deus que está evangelizando por intermédio de nós. Nos capacite, Senhor, a nesta semana compartilhar o nosso testemunho pessoal de forma ousada, corajosa e efetiva. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, porventura estavam com medo. Obrigado porque já foram encorajados. Eu te peço, Pai, pelas vidas que queremos alcançar, que estejam com o coração pronto para receber essa mensagem. Também te peço por aqueles que podem estar enfermos ou com alguém enfermo na família, que o Senhor os visite com tua graça e tua misericórdia. E nos prepara, Senhor, para te servir melhor, cada vez melhor, porque é isso que nós queremos. Nos abençoe, portanto, nesse dia e no restante da semana. Todas as programações, tudo que fizermos, seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz de Deus. Isso aí.